Glória a Deus por mais um dia de estudo da palavra, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que esse estudo traga aí algo relevante ao coração de vocês. A palavra de Deus ela é viva e independente de qual momento você for ver esse vídeo, eu tenho certeza, tenho convicção de que Deus tem algo para gerar no coração de cada um de vocês, amém? O nosso estudo hoje, o nosso devocional vai do capítulo 7 ao capítulo 9, o livro de 2 Crônicas. A gente tem visto, quanto Deus se agradou na construção do templo, quanto Deus se agradou da excelência que Salomão fez, cada detalhe, e a visitação de Deus foi muito poderosa naqueles dias. A visitação do Senhor talvez foi o que mais marcante a gente possa ter visto, acontecendo naquele momento. Deus manifestou ali a sua glória na sua poderosa visitação, a nuvem de glória encheu, a presença de Deus encheu o templo de uma forma que não conseguiam ficar de pé, nenhum dos sacerdotes, ninguém do povo conseguia ficar ali, a não ser prostrados diante da glória de Deus. E que alegria poder ver que o Senhor se alegra em momentos onde a gente o festeja, onde a gente o busca, onde a gente deseja que Ele esteja presente, e que os nossos dias sejam assim, que a nossa vida seja assim, todos os dias uma exaltação, uma glorificação para que Deus venha nos visitar e manifestar a presença dele. Em consequência de tudo isso, de todos esses sacrifícios, dessa oração, dessa dedicação, desse momento onde Salomão estava ali pedindo a Deus que construísse naquele lugar a sua presença, que ele santificasse aquele lugar, que aquele ali fosse um lugar de habitação verdadeiramente da presença de Deus. No capítulo 7, a gente vai ver que o escritor, Esdras, aqui ele vai nos mostrar de que maneira o Senhor demonstra a aprovação da oração que Salomão faz ali no capítulo anterior, onde ele pede que o Senhor venha em favor daqueles que o buscarem naquele lugar. Como resposta disso, logo no início do capítulo, a palavra de Deus vai nos dizer que desce fogo do céu e consome todo o sacrifício que ali está sendo oferecido. E como se não bastasse essa manifestação de descer a glória, descer o fogo de Deus, a glória de Deus enche ainda mais o templo. O templo que já estava cheio é mais cheio ainda, de modo que os sacerdotes eles não conseguiam nem entrar no templo. E ao ver todos os sinais, Salomão e o povo celebram ainda mais, eles ficam muito felizes com tudo que eles estão vendo, dizendo que o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. O período ali de festa foi de 14 dias, é o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Milhares de sacrifícios foram oferecidos em gratidão ao Senhor, então eles estavam realmente muito cheios, com o coração cheio de gratidão, e todos se foram jubilosos e de coração alegres pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo, é o que diz a palavra. Então, tendo acabado a festa, estavam ali, quando Salomão, por exemplo, já ficou sozinho, o Senhor lhe aparece novamente, a noite chega, Salomão é visitado pelo Senhor e conversa com Deus. O teu da conversa gira em torno da oração de Salomão, ministrada lá no capítulo 6, uma oração de um coração aberto, um coração rasgado, a presença ali, pedindo que o Senhor visitasse, agisse em favor do povo de Israel e também de todos aqueles que vão passar por aquele lugar para buscá-lo, para o adorá-lo. E Deus disse amém para todos os pedidos do rei Salomão e garantiu: de hoje em diante, olha o que diz a palavra, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. A gente sabe que o lugar onde o templo foi edificado ainda hoje existe. Claro que não é o templo, ele passa por destruições, ele vai ser reedificado, ele vai ser destruído novamente, e nos dias de Jesus ele vai ser levantado, e como Jesus diz, ele vai ser destruído novamente. Hoje o que temos ali são apenas algumas ruínas, algumas muralhas, É muito importante tanto para judeus quanto para cristãos hoje que têm a oportunidade de ir a Israel
conhecer ali, né, parte do templo e o que sobrou dele. É muito famoso, a gente vê ali o Muro das Lamentações e tudo mais. Eu confesso que é um dos meus maiores desejos em vida, de passar um tempo naquele lugar, de estar ali naquele ambiente, culturalmente e até em termos aí de cultura mesmo, de lazer, enfim, eu tenho um sonho de ir para Israel, creio que um dia irei. Deus diz então amém a todos esses pedidos. Ele fala que vai estabelecer aquele lugar, os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Então eu imagino o poder sobrenatural de estar num lugar onde Deus disse que habitaria para sempre, independente do que viesse a acontecer. E em outras palavras, o templo de Salomão, ele acaba se tornando uma morada do Senhor naquele tempo. Ele acaba se tornando uma morada de Deus para aquele povo. Então era esse o pedido, era esse o desejo de Davi. E realmente Deus está selando tudo isso com grande alegria diante de Salomão. As coisas elas só dariam errado caso o povo pecasse contra o Senhor e se voltasse ali para os ídolos. A gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que isso foi uma das falhas de Israel, e por isso hoje eles estão no exílio. Quando esse contexto da palavra está sendo lida aqui, escrita por Esdras ao povo, numa condição de exílio. Então eles sofreram o pecado, eles estão entendendo o que levaram eles àquele exílio. E o Senhor avisou que caso eles abandonassem a aliança, o templo seria destruído e a vergonha seria como uma roupa para eles. É a triste realidade, é o fato que eles estão vivendo. E é interessante a gente notar esse registro, né, de Esdras, porque ele está mostrando ali ao povo, ele está mostrando àquela geração que voltaram do cativeiro o real motivo da sua vergonha atual, o motivo a qual eles estão sofrendo. Eles estão entendendo agora o porquê deles estarem passando pelo que estão passando. É nessa hora aqui que Esdras consegue fazer eles entenderem os reais motivos para tanto sofrimento que eles estão vivendo. As gerações que vieram antes dele, por exemplo, que antecederam a eles, pecou contra o Senhor e abandonou a aliança. Então, conforme o Senhor mesmo já tinha avisado, Deus envia o juízo sobre eles, e toda aquela glória que eles viveram, que veio sobre aqueles dias, se tornou uma grande vergonha, se torna uma grande humilhação, se torna uma grande tristeza, né? Uma frustração enorme. Você vê ali aquela manifestação poderosa de Deus e depois você vê a tristeza, né? A humilhação que eles estão vivendo no exílio. Entrando já para o próximo capítulo, entrando para o capítulo 8, a gente vai ver um pouquinho sobre a administração de Salomão. Salomão foi dotado de toda a sabedoria, capacitação, excelência. O Senhor o abençoou com muitas riquezas. Foi o reino mais próspero que já existiu em Israel. A gente viu que foi também um tempo de paz, foi um reinado de paz, não houve guerra no tempo de Salomão. Deus o abençoou com sabedoria e capacitação para que ele pudesse administrar e gerir o povo de Deus naquele tempo. E aí no capítulo 8, Esdras vai nos mostrar, como era feita a administração de Salomão. Ele estabelece um reino muito seguro e muito bem organizado. Ele construiu cidades, ele criou divisões de trabalho, ele criou um palácio para a rainha. Houve ali a construção do templo e houve também a construção do palácio pessoal, com uma motivação. A palavra nos ensina aqui, nos mostra, que uma motivação santa, uma motivação que agradasse a Deus. Ele orientou os serviços do templo e ele desenvolveu um ótimo comércio, uma ótima linhagem ali, de comércio, de tratativa com outros povos, enfim. Salomão foi excelente, em tudo que ele fez. E durante o reino de Salomão, Israel prosperou como nunca havia prosperado em toda a sua história. Isso porque a bênção de Deus estava sobre Salomão, a bênção de Deus estava sobre eles, como consequência ali de ter buscado ao Senhor. E esse capítulo aqui, então, ele vai nos mostrar isso, as cidades construídas por Salomão. Ele vai nos mostrar os trabalhadores e como eles eram tratados, como eles se portavam, quem eram esses caras, vai falar também sobre a construção desse palácio da rainha, o serviço do templo e o comércio exterior. Então, o capítulo é dividido em 5 partes para nos mostrar a excelência de Salomão em administrar
os recursos que Deus colocou na mão dele. Eu creio que, por mais que possa parecer até um assunto simples, isso não é. Não é fácil administrar recursos, não é fácil administrar, governar, não é fácil colocar a organização para que as coisas fluam da melhor maneira, seja aí no ambiente de casa, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente profissional. Não é fácil organizar, não é fácil administrar, não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar com diferentes vontades, diferentes linhas de pensamento. Cada um pensa uma coisa, cada um entende o processo de uma forma, e você ali centralizar tudo e fazer com que aquelas pessoas, no caso dele, uma nação inteira, compre a sua ideia e concretize a sua ideia. Então, aqui, por isso a gente consegue já entender, né, o quão difícil era a missão de Salomão ao administrar o povo de Deus. E não é fácil também para nós. Então, que Deus aqui possa nos inspirar através da vida de Salomão, através dos seus ensinos, através de tudo que ele possa ter nos deixado como herança, né? Como uma bagagem, enfim, como exemplos e também como motivação para que a gente consiga ser excelentes na administração. A começar do nosso tempo, dos nossos momentos com nós mesmos, né? A gente administrar as nossas próprias vontades, a gente administrar o nosso tempo com as nossas atividades, nossas famílias e tudo mais, administrar recursos, que também não é fácil, administrar as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, os projetos que Deus tem colocado, os sonhos que Deus tem para nós, administrar tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Então, que Deus venha com esse dom de administração sobre cada um de nós. Assim como Salomão foi excelente, eu creio que Deus também tem nos chamados a ser excelentes, tá bom? Último capítulo de hoje, capítulo 9, a gente vai ver um pouquinho, né, de quem era Salomão, do esplendor que foi Salomão, da sua glória, de tudo que marca, né, a sua caminhada também. Esdras nos mostra aqui no capítulo 9 um pouquinho da grandeza, né, que era o reino de Salomão. Havia abundância de sabedoria, riqueza, respeito de outras nações. A palavra de Deus, quando fala de Salomão, ela diz que pessoas vinham de outros lugares, outros sábios, outros mestres, reis, rainhas vinham até a presença de Salomão para ouvir dos seus ensinamentos, para aprender de tudo que ele tinha ali para ensinar. Algo marcante, né, que a palavra traz é sobre a rainha de Sabá, que vai ali, que visita, motivada ali por muitos comentários que cercavam a administração de Salomão. A história em si, a palavra de Deus não confirma, mas fontes históricas, textos históricos, algumas outras fontes teológicas também afirmam que dessa admiração da rainha com Salomão se criou também um relacionamento. Algumas fontes aí teológicas ligam, né, os textos incríveis aí que Salomão fala, inclusive sobre amor, sobre a forma de um casal se tratar, que foi inspirado pelo relacionamento que Salomão teve com essa rainha. Uma rainha de muita importância, uma rainha que tinha ali, no contexto histórico, um reino muito próspero, que tinha sim muita riqueza, que tinha uma grande importância em todo o cenário ali geográfico, né, a qual eles viviam. E mesmo assim ela vai até Salomão, ela ouve alguns comentários a respeito dele, ela quer ali de maneira própria criar a sua experiência com ele, acabam se envolvendo e tudo mais, ela cria grande admiração por ele. Muitos comentários eram a respeito da sua excelência, de como ele tratava os seus funcionários, os seus súditos. A conclusão que ela tem é uma conclusão surpreendente. Ela diz aqui na palavra, a palavra de Deus nos diz que na realidade não me contaram nem metade da grandeza e da sua sabedoria. Tu ultrapassas muito o que eu ouvi. Então ela surpreende. E realmente é muito difícil, né? Quando a gente acaba ouvindo algo a respeito de alguém, normalmente não são coisas boas. E quando são coisas boas, dificilmente a gente se surpreende ainda com aquilo. E olha como Salomão era abençoado por Deus. O que falavam dele já era tão grandioso que quem tinha a oportunidade de se achegar perto dele via que ele era muito maior do que aquilo que estava sendo dito.
Outro elemento que também chama muita atenção de todos era a sabedoria de Salomão, como eu já tenho dito. Os reis, eles pediam, eles clamavam, eles imploravam por audiências a Salomão para ouvirem, né, a sabedoria que Deus tinha dado a ele. E a gente percebe que, trazendo aqui um contexto, eu creio que o capítulo 8 e o capítulo 9 eles se completam quando falam aí da administração e também de quem era Salomão, de como ele agia, que todas essas coisas se completam e que a boa administração, que seja ela de recursos, seja ela de finanças ou até mesmo de dons, ela está ligada à submissão, né? Ou estarmos debaixo da bênção de Deus. E quando a gente une essas coisas, né? Deus te dá sabedoria, Deus te dá capacitação, mas que você se coloca numa posição de submissão ao que Ele está te dando, aí as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural. A prosperidade, crescimento, segurança em tudo que está sendo feito. Há uma bênção sendo derramada que ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar. Ninguém conseguia explicar a sabedoria de Salomão. Ninguém conseguia entender o quão aquele homem que era jovem, como ele poderia ser tão sábio assim, como ele poderia ser tão abençoado e tão pleno em tudo que ele fazia. E era admirável, todo mundo então buscava ouvir dele. E eu creio que Deus ele chama cada um de nós para fazer a diferença. Assim como Salomão fez a diferença naquele povo, naquela geração, eu creio que Deus também, cada um nas suas dimensões, cada um diante dos seus propósitos, Deus ele nos chama sim para fazer a diferença. Seja com palavras, seja com atitudes, eu creio que Deus ele nos chama para transformar ambiente, transformar lugares por onde a gente passa. E é exatamente o que Salomão está vivendo. Pessoas estão vindo de outros lugares para beber na fonte de sabedoria que vem do Senhor. Essa sabedoria não é humana. Essa sabedoria ela não é de Salomão, mas é o que Deus faz através da vida dele. Por estar disposto, por estar pronto, por ter esse anseio de manifestar a glória de Deus. E se você também é uma dessas pessoas que tem esse anseio de manifestar o poder, a glória, a sabedoria de Deus, ore a Ele, assim como Salomão fez. Peça por sabedoria, peça por discernimento, capacitação, para que você possa fazer a diferença no reino. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um vídeo. Te peço aí que me ajude compartilhando essa mensagem nas suas redes ou onde quer que você possa ter esse acesso, mas que me ajude aí a alcançar outras vidas. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.